Nós vamos iniciar a escola dominical e desligar aqui o celular. Nós vamos continuar o estudo, quer dizer, não deu para nós darmos a finalização na semana passada. Nós estamos falando sobre humilhação. A humilhação na semana passada foi explicada no sentido mais abrangente da palavra significado. Nós passamos pela palavra humilhação comparando a situação humana e verificamos, teve até uma dinâmica muito boa. Por quê? Porque vocês comentaram acerca de que uma humilhação não é uma coisa boa para nós. Mas o que foi comprovado, e foi bíblico e comprovado entre os irmãos, é que nós só somos humilhados quando toca naquilo que nós não queremos perder. Então, resumindo, humilhação diante de Deus é você se despojar de tudo, não é isso? Se despojar de toda e qualquer situação que venha a fazer com que você tenha uma auto-justificativa na sua vida. Exemplo disso foi o trecho de João 19, lembra que nós lemos? De João 19 e de Lucas 16. Lucas 16 falava assim, vós sois, não é isso? O que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Lembra, irmã Elizabeth, que a irmã leu, a Joyce leu? Vós sois o que vos justificais. Então essa palavra está dizendo, vocês nunca vão se considerar pessoas rebaixadas, porque vocês se justificam. E nós, muitas vezes, nos justificamos com frases tendenciosas como: eu sou filho de Deus, você é um filho de Deus, olha a sua posição. Mas, na verdade, os filhos de Deus têm uma posição diante do Pai, devem ter uma posição diante do Pai de humilhação. E é isso que nós vamos entender hoje, mais direcionado para Deus. Humilhação é despojamento de toda e qualquer segurança, mas isso não vem de boca. O problema é que uma humilhação é um reconhecimento total de impotência e quebramento diante do Senhor, e entendimento de que se Ele não fizer, você não tem. Não tem. A humilhação diante de Deus é isso. Como a Bíblia fala assim, humilhai-vos. O Senhor humilha. Quando você não se quebranta, o Senhor quebranta a sua vida, mostrando para você, como vem as tribulações, de que sem Ele você não pode fazer nada. Então, preste atenção. No decorrer da nossa vida, nós pesamos os dias, nós contamos nossos dias e avaliamos que fomos muitas vezes humilhados. Mas de todas as vezes que fomos humilhados, nós podemos ver, nós só ficamos cabisbaixos e tristes e chateados com quem nos humilhou, porque feriu uma coisa nossa. Vocês lembram na semana passada que foi comentado que aquele que está caminhando por do céu não dá tempo de alguém humilhar? Ele pode sofrer humilhação enquanto ele está no caminho, mas passa porque ele tem um alvo, ele continua o caminho. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus e há esse despojamento do ego, quando nós nos apresentamos diante de Deus totalmente voltados para Ele, Senhor, me perdoa porque eu pequei contra Ti. Não estou falando do arrependimento, porque a humilhação vem antes disso. Senhor, me perdoa porque eu coloquei no meu coração que eu achava que eu podia fazer. Irmãos, toda vez que nós confessamos os pecados de Deus, devemos afirmar: Senhor, eu fiz porque me segurei nisso. Há pessoas que estão caindo, elas estão tombando, mas elas não largam aquele tipo de vida. Sabe por quê? Porque elas falam para elas mesmas, elas se auto-justificam. Não, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso. Irmãos, existe alguma coisa que vocês sejam obrigados nesse mundo? Beth, tem alguma coisa nesse mundo que você seja obrigada? Se você não fizer, você está morta? Não, obrigada. Alguém te obriga, você vai ter que fazer isso. O sistema, você vai ter que fazer isso. Olha, Jerônimo, nós somos humilhados pelo governo. Não, nós não somos humilhados pelo governo. Nós damos a César o que é de quem? Sim. De César dele. Não tem nada, Beth, nada que nós façamos e temos aqui que não tenha vindo do alto.
Do alto que eu digo agora, aquela metáfora. Do alto que eu digo daquele poder maior do que a gente. Então eles têm direito de mandar. Eles têm direito de humilhar. Mas quando nós não vivemos nesse mundo, no nosso coração mesmo, eu não vivo, nada consegue nos rebaixar. Então sobra espaço para fazermos o que diante de Deus? Nos humilharmos diante dele. A última frase que foi dita no estudo foi: irmãos, cabe ao homem humilhar-se somente diante do Senhor. A esse sim humilhar. Então vamos ver. Eu pedi aos irmãos para verificarem nas escrituras alguns homens, tanto maus como bons, que se humilharam. Lembra? Eu falei para os irmãos. Então vamos ver alguns hoje. Olha, deixa a Bíblia aberta, abre em 1 Tiago 4,6. Vamos relembrar esse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Aí. Beth, lê para mim do 4 até o 6, por favor. Achou? Achou, Joyce? Achou? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha bem, vai dando uma pausa. Adúlteros e adúlteras. Olha bem, que não te lembra nada não? De que se alguém falar isso pra gente, a gente voa em cima, porque afeta o quê? Que nós comentamos na nossa vida? Reputação. Todo mundo sabe que eu não sou isso, mas esse adúltero e adúltera aqui é pior ainda. Entendeu? Ou seja, é como se fôssemos casados com Deus, assim, adúlteros e adúlteras, vocês trocam o Senhor por um amante. Então, repete e continua. Eu vou, só se eu der uma pausa, você dá uma paradinha. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Certo. Qualquer um, não tem exceção. Entenda bem, não existe, Elizabeth, exceção no teu coração não. Eu não sou amigo do mundo. Eu não sou amigo do mundo. Não. Qualquer um que tiver uma amizade com o mundo, que o Deus visita no coração, torna-se inimigo dele. E você não vai querer ter. Vocês não vão querer ter o Senhor como inimigo. Continua, Beth. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Isso, para aí que você vai ler o versículo 6. É o 6 que falta. Não, é o 7. Dá graça aos humildes. Não, perdão, até aí mesmo, até o 6. Olha só. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus faz o que com os soberbos? O que ele está dizendo que ele faz com os soberbos aí? Resiste. O que é resistir? Como é que você entende assim? Poxa, Deus, Joyce, se você fala assim, poxa, Deus está resistindo a mim. O que significa essa palavra no seu entendimento? Porque não tem uma coisa profunda para se entender. Não abençoa. Sim, correto, não abençoa. Mas talvez você tenha uma coisa mais profunda. Quando ele diz que ele está resistindo a você. Rejeitando. Pensa bem. Vamos tomar o Dudu, seu filho, como exemplo. Aqui, nada demais. Se você fala uma coisa para ele quando ele era pequeno, e ele nunca faz, o que ele está fazendo com você? Ele deve fazer. Está desobedecendo. Então está resistindo ao teu ensinamento. Aí o que faz? Você, em contrapartida, para ensiná-lo, vai resistir a ele também. Você entende, Beth? É de castigo. Não, pior. Pior, você vai precisar. Olha, você está resistindo a única pessoa que pode cuidar de você. Então, quando a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, ou seja, é uma ironia. É como se falasse assim, você não quer ver suas seguranças. Agora você vem me procurar. A Bíblia está cheia de ironia da parte do Senhor pela boca dos profetas, que diz assim, buscai os vossos deuses. Não foram eles que vos garantiram tudo isso?
Deus resiste aos soberbos, mas o restante do versículo. Mas dá graça aos humildes. Então, humildade, olha só, existe a humilhação diante de Deus, é a situação. O que sai dela, Joyce, é a virtude, ou seja, a humilhação diante de Deus. Humilhação gera o que você quer? A última palavra aí. Da graça quem? Graça aos humildes. Então gera humildade. Ou seja, você, o que Deus faz? O que nós lemos? Que quando nos humilhamos diante dele, quebrantamos o coração, ele rejeita a oração, é isso que a palavra ensina? Não, a palavra o tempo todo profere, garante que aos humildes, aos humilhados para que sejais ouvidos. Então tudo começa dessa humilhação diante de Deus. Agora olha só, vai para Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, no capítulo 8. Um recadinho de Deus após o povo ter saído do deserto. Quer dizer, já estando saindo dos 40 anos de castigo. Deuteronômio 8. Pode dizer para a gente, Joyce? O 2 e o 3. Deixa eu ver. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha, ele está falando aí, não é ele saber o que estava no teu coração, não. Olha bem, é para você, entendam bem, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando Deus prova você, ele já sabe. A prova é para que você saiba. Você se garantia tanto e acabou que você não passou. Olha, vou repetir eu lendo. Acompanha, José, você vai continuar o 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Vai lembrando o caminho de vocês. No deserto, a situação difícil dessa vida. Estes, o quê? 40 anos. 40 anos. É isso, Beth. Então, é ridículo nos alegrarmos ao final de 40 anos ouvirmos isso. Olha aqui. Para te humilhar, ou seja, ainda assim com você sendo castigado no deserto, você era soberbo. Então eu te humilhei, eu te diminuí, eu te quebrei. Isso que Deus falou, eu te quebrei. Para quê? Para te tentar. Esse tentar aí, irmãos, esse tentar provar. Então, para te provar, quer dizer, quando eles colocam tentar, não é que tentação para você cair. Ele fala assim, olha, você não diz que você jamais vai desobedecer a mim? Vamos ver se você vai obedecer. Então, vocês lembram que o povo reclamava assim que aparecia um probleminha? Sim. Não era assim? Assim que aparecia. Já aparecia um problema, porque no Egito, irmãos, é sempre assim, a gente se lembra sempre diante de crente. Quando não era crente, não era assim. Agora eu virei crente, olha só, eu virei crente, você parece que uma metamorfose, virou de lobisomem para homem, de homem para lobisomem. Eu virei crente e a situação toda virou. Você queria o quê? Você virou crente, entre aspas, por quê? Porque as bênçãos, porque não. Você se converteu ao seu teu Deus porque ele lhe prometeu uma salvação na tua alma. Isso que ele prometeu. Então, para saber, versículo 2. O que estava, o que, Joyce? Em teu coração. Se o quê? Se guardarias os mandamentos ou não. Continua. E te humilhou, te deixou ter fome. Olha aí, Beth. E te humilhou e te deixou o quê? Ter fome. Ter fome? Mas Deus não faz isso. Deus não deixa ninguém ter fome. Como é que vocês podem entender isso? E te deixou ter fome. Olha o que diz o restante do versículo. E te sustentou com o maná. Então, quando falou te deixou ter fome, a que ponto que você chegou? Foi sentir fome. Sim. Só sentir. Não, sentia fome. Mas veio assim, Senhor, eu estou com fome, mas louvado e agradecido seja o teu nome. Foi isso que eles fizeram? Não. O que eles fizeram, Beth? Tá lembrado? No contexto geral, eles não reclamavam?
não temos nada para comer, trouxeste Moisés. Detalhe, não tinha coragem de falar para Deus, não. É sempre assim, a gente fala com o irmão, sabia? Você diz isso para mim, a gente nunca olha para Deus, mas a gente se defende diante dos homens. Moisés, tu trouxeste-nos aqui para quê? Para o deserto para quê? Para morrer, fala. Morrer. Então, para acabar. Então, olha só. Acharam que a escravidão era melhor. Isso, mas Beth, na hora da escravidão, você lembrava o quê? Não, você lembrava o quê? Que você era escravo, não é isso? Mas o escravo ainda comia, não é isso? Eu quero que vocês não compreendam por que a humilhação deve ser uma coisa intrínseca no salvo. Irmãos, não adianta comermos, bebermos e nos alimentarmos e vivermos bem neste mundo se temos no nosso pé o quê? Na nossa perna o quê? Correntes. Entenda bem, Beth, eu posso muito bem te tratar bem, mas com a medida de corrente você não passa dali. Você entende agora? A pessoa não é livre, né? Isso, mas o que te faz achar que é livre? Você não repara a corrente no teu pé, você repara o quê? Que você está tendo o quê? Bem-estar, não é isso? Então você nunca vai se humilhar diante de Deus. Eu estou tendo bem-estar, mas você não sabe que você é um escravo. Joyce, repete o 3. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quem viveu isso aí? Quem viveu isso aqui, esse final? O principal consumador disso que o Senhor fala em Deuteronômio. Quem foi? Não, lembra bem? Quem foi que pronunciou isso? Nem só de pão viverá o homem. Jesus. Jesus para o diabo, sabe por quê? Porque o pai está falando assim, olha, vocês pensam que são as condições físicas de vocês? Não adianta nada se eu não mantê-los vivos. Então, lembra de Paulo na semana passada? Sei estar humilhado, sei estar exaltado, sei passar necessidade, sei ter abundância. Eu sou capacitado por Deus para o quê? Para passar por quê? Por tudo. Tudo de quê? Bom? Não, tudo de ruim. Então, Beth, passar por uma situação ruim, eu olho muito para mim como exemplo. Passar por uma situação ruim, sim, nós sentimos que é ruim, mas nós não temos que nós passamos na vida que não tenha gerado contrição e humilhação diante de Deus. Sabe, a gente se humilha e chora com lágrimas, e a humilhação é a única coisa, entenda bem, eu vou provar biblicamente que a humilhação é a única coisa que é momentânea. Porque isso não está dizendo que a humilhação é assim. Ela pode ser até momentânea. E enquanto é momentânea, a de Deus também é. Vocês vão ver homens que foram maus e se humilharam, e isso amenizou a sentença deles. Logo, alguns anos depois, voltaram a praticar a mesma coisa. Executou a sentença, mas não é uma ironia, não. Então, o estado do crente deve ser o tempo todo de quê? De humilhação. Humilhação diante de Deus. O crente não pode ter sossego, ele não pode se folgar como Davi folgou, e um dia que era para ele ir para a guerra, ele falou assim, hoje eu não vou não. Não, dia após dia nós somos afligidos, então nós nos humilhamos diante de Deus. Vamos ver alguns exemplos. Homens que se humilharam após pecarem. 2 Crônicas 33. Segundo Crônicas 33. Capítulo 33, do 9 ao 13. Pode ler, Beth. Bem alto para os olhos. Vai falar de Manassés, ó. Os irmãos já sabem quem foi Manassés. Manassés a Bíblia chamou de sanguinário. Vê, Beth. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo:
porém não deram ouvidos. Continua. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e os amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado... Agora sim. Agora prepara. Um rei sanguinário. Olha o poder da humilhação. Vai. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tomou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Qual a função da humilhação? De acordo com esse final aí? Reconhecimento. O que é reconhecer? Isso quer dizer que antes você considerava suas forças ainda. Então por isso você considerou que o Senhor já não existe, que é bobeira, que conseguiram te convencer de que esse negócio de crente, isso está perdendo teu tempo, que o escrúpulo da consciência é uma covardia, ou seja, você ter medo de pecar, isso é covardia, isso é fraqueza, isso é para os fracos. Nós estamos aqui para viver. Que pedir perdão ao próximo é uma fraqueza, é uma subjugação, entendeu? Então, olha bem, o final, então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. A Bíblia fala, em outra tradução, que prenderam ganchos nele, Joyce. Aqui é gancho. Então lê essa parte, é o versículo... É o 10. Não, o 11. Não, é o 11. É o 11. Vai, lê. Assim o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Esse prenderam com ganchos, enfiaram ganchos na carne dele. A Bíblia fala espinhais, porque a tradução parece compor de que enrolaram ele com espinhos. Aí é fácil clamar a Deus, não é fácil não, Beth. Não é fácil você chegar e falar assim, Senhor, mas ele não estava esperando o bem de Deus. Ele falou assim, realmente, tu me colocaste no meu lugar, não é assim que a humilhação acontece nesse mundo? Beth, eu vou colocar você no teu lugar. Não foi isso que eu comentei na semana passada? O que Deus faz, não, entre aspas, não é diferente. Ele te coloca no teu lugar para te mostrar que você é o que diante dele? Nada. Não é nada, não é nem um pouquinho não, Joyce. Nada. Aí se tratando de rei, então, que é soberbo às alturas. Na verdade ele começou a reinar. Pobre neta. Isso, mas isso, a soberba existe em todo o coração humano. Não, eu sei, eu estou falando em questão de quantidade. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho, você tem, ela tem, mas um rei, uma pessoa que tem poder, ela sempre estou falando. Então, acha que ninguém pode abatê-lo, ninguém pode fazer nada. O que então? Acha que é imbatível, né? O Império Romano pensou isso, o nazismo pensou isso, Gengis Khan pensou isso, Nabucodonosor pensou isso, a Síria pensou isso, entendeu? A Rússia está pensando isso, a China está pensando isso, e todos vão cair diante de Deus. Porque a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, tanto do condenado quanto do salvo. O segundo rei, Acabe, olha só estou citando pérola boa aí da Bíblia. Acabe, 2 Reis 21. Os irmãos estão entendendo a situação de cada um que eu estou apresentando? Procurem entender a situação. A humilhação é aceita diante de Deus. A humilhação, ela gera tudo após. Não tem como salvo não ser uma pessoa humilhada, porque ele é salvo, então ele é humilhado diante de Deus. Não é humilhado, porque Deus humilha. Ele tem a posição de humilhação, porque tem total dependência dele. Pode falar, Beth. Assim, quando a pessoa, nós humanos, né, temos uma luta assim muito grande, vamos tratar do caso de uma enfermidade. Nós realmente queremos ir para o céu, mas não sei porquê, não queremos morrer, né? Então, bem falado, não sei porquê. Aí, de repente, você tem aquela enfermidade, eu conheço uma pessoa que está passando por um momento assim, e fica naquele questionamento, entendeu? Mas é aquilo, se nós realmente tivéssemos fé mesmo em Deus, nós sabemos, nós podemos morrer sim,
Mas de repente, Deus também pode curar. Sim, Beth. Mas o lance é que a humilhação, ela é independente disso. Quando você chega ao ponto de se humilhar, você já não está mais questionando o resultado e está tentando ver se o Criador que te humilhou volta os olhos para você. E ainda que você continue doente. Mas estou querendo entender assim, essa situação que se apresenta diante daquele que às vezes a pessoa, por servir a Deus, não estou dizendo que estou ouvindo. Certo. Por servir a Deus, não acha que merecia estar passando por aquilo. Porque assim, tipo, eu faço, entendeu? Certo. Aí tem aquela enfermidade que é uma coisa quase terminal e a pessoa não, assim, passa a impressão que não aceita aquilo. Mas se eu fico pensando, se conhece tanto a palavra, não sabe que Deus poderá matar ou salvar? Isso, Deus tem poder para derrubar e para levantar. Isso. Foi falar para o rei Amazias. Entendeu? Olha, não vá fazer isso, rei, porque Deus tem poder para levantar e para derrubar. Então você humilha-te e reconhece, não posso fazer nada. Olha só, 2 Reis 21, abriram? Eu cheguei a falar o capítulo? Não, o capítulo eu falei, 21. Isso, 21. Do 25 ao 29, pode ler, Joyce? Gente, sim. Espera aí. É a segunda mesmo? Peraí. Não, Não, perdão, 20, É a primeira Reis. Reis, desculpa, é porque eu estou olhando 2 Crônicas aqui. Desculpa, até eu vi aqui que não é. Primeira Reis 21, desculpa. Joyce. Lê, agora eu vou falar de Acabe. 21, do 25 ao 29. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo que fizeram todos amorreus, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Continua? Continua. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes. Ele já tinha, peraí, é que eu vou contextualizar. Ele ouviu um veredito do profeta Elias. Você vai morrer e os cães vão lamber o seu sangue. Continua, Joyce. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu seu corpo de saco e jejuou. A humilhação. Vestiu o saco e andava mansamente. Olha bem. Não importa, olha só, Beth. Às vezes eu, ser humano, falo assim, sim, você está até humilhado. Mas a humilhação, como é um dever nosso, constante de se humilhar diante de Deus, ela tem medidas, ela vale. Entenda bem, não é que é humilhação falsa, não. Enquanto você se mantém humilhado, Deus não resiste a você. Não resiste. Deus, a Bíblia fala que o coração quebrantado, Deus ouvirá. Não é isso? Não tem a canção que vocês cantam, eu não vou falar o salmo, que o salmo é sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebrando o meu coração, isso é humilhação diante de Deus, ou seja, é pedido diário. Continua, Joyce. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: o Senhor tinha decretado mal a ele. Agora o que o Senhor falou? Não vistes que Acabe se humilha perante mim? Por isso, portanto, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. Ué, Deus tirou todo o mal? Não. O que Deus fez com a humilhação dele? Passou. E adiou. Irmãos, logo após, vou resumir, logo após Acabe, passado alguns anos, olha só o que diz, no versículo 22:1, só para você entender. Lê, Jorge, 22:1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Olha bem, ele se humilhou, ele reparou que Deus tirou todo o problema, porque ele se humilhou, mas como todos nós, assim que o problema vai embora, que nos humilhamos, que choramos, Senhor, eu não presto diante de Ti, Senhor Deus, eu realmente procedi loucamente, aí Deus apazigua a situação pela tua humilhação,
E você resolve o seguinte: eu estou muito entediado, vou praticar o mal. E praticou o mal de novo. E tudo aquilo que Deus falou veio sobre ele. Antigamente eu falava que era uma ironia de Deus, mas eu retiro as minhas palavras. Eu coloco que o Senhor, enquanto você está numa posição de humilhação, Beth, usando você como exemplo, enquanto nós estamos numa posição de humilhação, o Senhor está o tempo todo cuidando de você, porque você se humilha. Então, segundo Pedro fala, que nós vimos na semana passada, humilhai-vos debaixo de quê? Da potente o quê? Para que um dia seu tempo ele exausto seja, Beth, chegou a hora de eu levantar você. Ainda que eu não fosse hoje esse dia, você ainda continuaria humilhado diante de mim. Então, quando ele te levanta, ele levanta você, mas o teu estado ainda é de humilhação diante dele. Não acabou o estado de humilhação. Algum problema aí, Jota? Então vamos lá. Agora, vamos ver Jonas 3. Agora vamos ver o rei de Nínive. Olha só, a humilhação. Os irmãos estão entendendo? Compare cada situação de rei é diferente. O que acontece? Ó. Jonas 3, do 5 ao 10. Jonas. É Jonas, Obadias, Jonas, aí depois vem Miqueias. Jonas 3. Lê para mim, do 5 em diante. 5? Lê o do 4, por favor. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Continua, está dizendo 40 dias e Deus vai acabar com tudo. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E deu uma ordem. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Olha bem, quem sabe, ele estava dizendo que vamos humilhar, que aí Deus tira isso. Quem sabe, olha bem, ele deu uma ordem, nem animais. E Deus olhou aquela contrição que Jonas não compreendeu e fez o quê? Se aplacou a sua ira. Irmãos, sabe quantos anos? Olha bem, era uma geração que estava ali, não era, Beth? Uma geração. Ainda o rei, o povo, era uma geração. Aquela geração obedecida não foi destruída. 150 anos depois, segundo está escrito em Naum, Nínive foi destruída. Então, quantas gerações pode surgir após aquela em 150 anos? Umas duas no mínimo, não é isso? Então, isso quer dizer o quê? Que você ensinou, Beth, ao Dudu, não é isso? O Dudu aprendeu mais ou menos e procurou ensinar mais ou menos o seu filho. E o seu filho não deu ouvidos, porque foi muito fraco o testemunho. Foi uma coisa que aconteceu com a minha avó. Você entendeu? Olha bem, a terceira geração já chegou perto da quarta, já
não se lembrava do livramento de Deus. E a Bíblia fala que Nínive foi destruída. Destruída. Era um povo de sanguinário, sabe? Era um povo maldoso, um povo ruim. Era descendente de Esaú. Nínive, Esaú, Edom. Continuando. Agora nós vamos ver. Nós vimos a humilhação de homens que pecaram e após terem pecado, mesmo assim se humilharam, não é isso? Agora vamos ver homens que já temiam a Deus. Pode falar? Assim, o que eu entendi. Quer dizer, por exemplo, quando a pessoa, no caso ele orou, clamou, fez o arrependimento, Deus, né, eliminou aquele problema. Mas então, assim, tem que persistir, né? Oh, palavra boa, a vida do crente é todo dia, humilhação todo dia, até o ponto de alguém chegar, Beth, por que tu se humilha tanto diante de Deus? As tuas orações são, Senhor, eu não mereço, Senhor Deus, eu sei que eu estou diante de ti. É isso aí, Beth, é um relógio, falou certo. Todo dia, se você se humilha, Deus resiste a você? Não, Joyce, o Senhor está sempre olhando para você. Você não se humilha diante dele, a tua humilhação não olha para a tua situação. Olha sim para a tua situação como nada. Então fala, como é que pode eu chegar diante de um Deus grande? Termina a pergunta. Não, você falou, então quer dizer que humilhando todo dia. Que não pode ser momentâneo, é constante. Então isso, é constante. É constante, sabe por quê? Porque aquela geração cumpriu. Mas a que veio e a outra não cumpriram. Já leram em Deuteronômio, fala assim, Êxodo, e repete em Deuteronômio, eu sou Deus que visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, eu, Nínive, pai, foi visitar o meu pecado, eu me humilhei, então o Senhor se aplacou, não é isso? Vou vigiar, se terão temor, se ouvirão os pais. Entendeu, Beth? Então, quando você fala, Beth e Joyce, que vai ter que ensinar Alice, que vocês falam para os vossos filhos, pesado, é porque vocês temem e sabem o Deus que vocês servem, que é um Deus terrível, mas não é terrível de ruim, é terrível porque, mesmo sendo filhos, nós nos apresentamos diante dele, igual a rainha Esther. Era rainha, mas tinha medo de se apresentar diante do rei. Não já leu, Esther? Nós oramos, né? Perdoa os erros dos meus filhos. A gente ensina, fala, mas não obedece. Isso, então a gente intercede. A gente se humilha por eles. Por eles. Vocês lembram daquele inimigo de Davi? Davi tomou conta o esposo de Abigail, porque era o nome dele, Nabal. Era Nabal, não é isso? Então, vocês não lembram que Nabal era soberbo, arrogante? Mas quem é Davi? Não é nada. Davi jurou que ia matar ele, todo mundo na cidade. O que a mulher fez? Chega e fala assim, poxa, Davi, eu não faço não, eu moro lá. O que ela fez assim que ela se encontrou com Davi? Qual foi o posicionamento dela? Que ela foi lá falar com Davi. Lembra? Abigail? Ela botou os presentes, foi lá. Ela já chegou assim, eu trouxe esse presente aqui e quero conversar contigo, você não fazer isso. Foi isso que ela fez? Ela se humilhou diante de Davi. Vive, rei, meu Senhor, reconhece. Olha só, para começar. Nabal, que era o chefe dela, que era esposo, não reconheceu Davi como rei. Ela se ajoelhou e falou assim, bem sei que o Senhor te constituiu rei sobre Israel. E que o teu reino será próspero. E que como te assentares no trono, meu Senhor, não te lembres que procedestes loucamente e mataste. Aí ele chama ela de bendita. Então compara Abigail representando a gente e Davi representando Deus. Bendito do Senhor. Porque se humilhou, não porque me considerou como poderoso, mas essa humilhação me impediu, Davi fala, de cometer uma loucura. Então esse posicionamento é constante, sabe? Porque a pessoa que se humilha, e isso não altera o seu ego, é uma pessoa que vai adiante dele justiça e humildade. Não altera o ego. Eu reconheço, Beth, que eu dependo de você, por isso eu me prostro diante de você e falo, olha, muito obrigado, Beth. Se puder continuar fazendo bem para mim, seu servo será muito agradecido. Entendeu? Então vamos lá.
Onde que eu parei que a Beth pediu a palavra? Ah, sim, agora os homens que temeram a Deus e mesmo assim se humilharam. 2 Crônicas 20. A gente vai adiantando porque é para terminar no horário. 2 Crônicas 20. Já ouviram falar do rei Josafá? Olha, sem brincadeira não, eu não queria estar na pele dos reis não. Tanto bom quanto ruim, era uma responsabilidade muito grande guiar o povo de Deus. Joyce, lê para mim o versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Peraí, Beth, deu 3 agora, emenda, vai. 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Joyce, 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Certo, Beth, 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Para. Nunca nós pedimos a Deus, nunca reconhecemos que nós não temos força. Olha o que esse rei falou, Beth. Olha, Senhor, ele já era temente a Deus. Nós sabemos que não há força em nós para quê? Contra o quê? O que está dizendo aí, Joyce? Não há força o quê? Perante esta grande multidão. Que vem o que? A favor? Contra nós. Continua. Beth. Foi Beth ou já escreveu? Beth. Vai. E não sabemos nós o que faremos. Pronto. Eu quero que pegue os detalhes. Ó, humilhação. Eu não posso com isso, Beth. Eu não posso com isso. Mas sei o que fazer isso, está dizendo? Não. Porém, não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Grave, então. Agora, eu vou pedir para os irmãos, gravem essa palavra e pronunciem toda noite. Senhor, são mais fortes do que eu, é mais forte do que eu não sei o que fazer, mas o resultado é que o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer é que eu devo fazer. O quê? Olhar para Cristo. Olhar para o Senhor. Gente, a gente pronuncia de boca. A Joyce sabe o que eu comento e a gente compartilha. É muito ruim quando a gente pronuncia de boca, mas na hora da situação a gente entra em desespero. Porque não olhamos para o Senhor. Mas numa luta muito grande é muito difícil falar de boca. Né? Sim, não, é fácil falar de boca. Falar de boca, assim. Não, eu digo assim, quando você está numa luta, eu pelo menos não consigo. Uma luta muito grande, você se prostra, você chora, você clama, né? Porque mas você espera tanto. Sim, né? mas Beth, isso é humilhação. Não, mas gente, a gente está até em momentos de desespero. Isso. Não se volta para o Senhor, nem... Eu já vi. Beth, é que eu não coloquei aqui. Se eu não me engano, se eu não me engano, porque são todos reis, houve um rei chamado, acho que foi rei Asa, que ele ficou doente das pernas. E a Bíblia fala que quando ele ficou doente, ainda assim não temeu a Deus, mas buscou os médicos e morreu daquela doença. Entendeu, Beth? Então se tivesse buscado eu tinha vivido? Não. Você deve se humilhar diante dele com ou sem resultado. Com ou sem resultado. Agora repete, Beth, só o versículo 12, vai. 12. É o 12 que tem aqui, problemas. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Não tem força, vocês são fracos, vai. Que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Ou seja, impotência. Não é isso que a humilhação do mundo faz com você? Te deixa impotente. Cara, me humilhou, caramba. Ou seja, são maiores do que eu. Não sabemos como fazer, vai. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Era só o rei que estava fazendo isso? Não. O rei estava comandando a oração, não é isso? Mas olha o 13, o que diz?
E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos olharam para o rei e se contristaram. As crianças olharam para o rei, as mulheres, os homens, todos falaram assim: o nosso rei, se o rei, que é o grande, não é isso? Está pronunciando: Senhor, eu não sei o que fazer, quem dirá nós? E se humilharam. Olha que coisa interessante. Então marquem tudo isso. Agora Ezequias, 2 Reis 20. Ezequias, 2 Reis 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Ver se a gente consegue encerrar, que de agora até o final é só dinâmico, é para vocês verem os exemplos. Eu vou pedir para ler, Jorge, você leu o 2 e o 5. Não, 2, 3. Deixa eu ver. Não, lê do 1 em diante, vai, lê do 1 em diante. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu tenho que não adianta, eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho que falar. Beth, essa ordem nós não sabemos a dinâmica dessa sentença. Assim, como é que foi feito? Olha, Deus está falando para você botar em ordem que você não vai viver. Olha, bota a tua casa porque Deus não vai viver. Nós não sabemos como foi promulgada essa sentença. Mas disse que ele não ia viver. Ou seja, Deus é Senhor e Ele decreta se você vai viver ou se você não vai viver. Isso não tem a ver com o pecado. Isso tem a ver com o seguinte: você não vai viver. Você vai viver. Estão entendendo? É bem reticente, mas é o que eu quero dizer. Lê, continua, Joyce. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Calma, lembra, Beth, que você comentou acerca de, caramba, que vem a tristeza, poxa vida, eu sinto... É justo, eu não consigo entender, eu estou vivendo isso e essa situação veio para mim. Virou para a parede o rosto dizendo o quê? Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha, chorou. Poxa vida, eu fico pensando nele com câncer, um tumor, de cama, virou para a parede. Tem gente que já fez isso. A cama fica perto da parede, vira para a parede, chora. No choro, não vem somente a humilhação diante de Deus, não. Junto com a humilhação e que é resultado disso, vem a lembrança de quê da nossa vida? Quando nos humilhamos diante de Deus. Os pecados. Fala alto. Os pecados. Os pecados. Mas que pecado se Ezequiel está dizendo que procedi bem? Sim, procedeu bem, mas lembrou que ele não era nada. Que ele sempre foi pecador. Isso não faz dele uma pessoa pura diante de Deus. Faz uma pessoa até obediente, mas não quer dizer que Deus não tem obrigação, Beth, porque você é obediente. Pensa bem. E ele fala assim: Beth, você vai viver, você vai morrer e não vai viver. Mas não fala antes da frase, eu quero muito receber você aqui comigo. Um exemplo. Estou especulando a situação. Estou me aprofundando numa coisa que eu não li. Então vamos supor, olha, você não vai viver, você vai morrer. Mas você não sabe que eu vou trazê-lo para mim. Você está guardado comigo. Então, o rei se contristou muito. Agora, Joyce, o 4 e 5, vai. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Para só daí, você vai continuar. Ouvi a tua oração. Ouvi. Ele não está dizendo, você me convenceu, ele está dizendo que ouviu. Beth, essa é a parte crucial da humilhação
que Deus chegue a ouvi-la. Porque não tem, ele é tão santo que não tem obrigação de te ouvir. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele. Então essa humilhação não é medida por nós. É uma condição total de reconhecimento. Senhor, eu errei. Joyce sabe muito bem que nós estamos falando, porque nós conversamos muito sobre isso. Eu errei, eu pequei. Eu me distanciei do Senhor, eu confio nas minhas confianças. E olha o que deu, Senhor. Agora, Senhor meu Deus, eu estou reconhecendo nesse momento que eu devia ter permanecido diante do Senhor. Termina o versículo, Joyce. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ótimo. E nós não vamos ver resultado depois, porque todos eles pisaram a bola depois. Mas eu quero um detalhe só com relação a Ezequias. Jeremias 26. Olha o que Jeremias vai falar sempre do rei Ezequias. Jeremias 26. Já não era mais, na época de Jeremias, já não era mais Ezequias. Olha o que ele vai lembrar. Tomara que tenha anotado certo. Você sabe, Jeremias 26, sabe que tem o profeta Miqueias, não sabe? Ele vai citar esse profeta. Então vocês podem depois averiguar lá no livro de Miqueias, que não é tão grande, o que Jeremias vai falar. Olha só, Beth, lê o 18. Ele vai falar de Miqueias da Bíblia, do profeta Miqueias, 18. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos do monte. Espera só um minuto. Passar se buzinasse aí. Olha bem, uma profecia deixa de se cumprir? Será uma profecia? Jeremias vai duvidar do profeta Miqueias. Aí vai dizer: que isso, Jerônimo? Era um profeta de Deus. Não, ele vai dar uma condição. Olha só, ele vai dizer: Miqueias, vai lá depois no livro de Miqueias, é isso que ele falou. Nos dias de Ezequiel profetizou: olha, por causa do pecado do povo, vou punir vocês. Olha, Beth, lê o 19. Mataram porventura Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá? Olha só, mataram eles? Ele está duvidando da profecia. Ele está dizendo que a profecia era correta. Por um acaso Judá e Ezequias pereceu? Ele não está falando isso? Judá e Ezequias não permaneceram? Olha por quê. Antes não tremeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor. De quem que ele está falando? Deus. Não, de quem implorou o favor do Senhor? Quem implorou? Ezequias. Ezequias. Olha só, não implorou. Vai, repete. Antes o quê? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles? E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Tá vendo? Jeremias está lembrando, olha só. Ainda que um profeta tivesse falado: vai acontecer isso, o rei se humilhou. E por que Ezequias se humilhou? Ele está dizendo: Deus não fez. Não fez. Agora ele está dizendo: nós vamos proceder loucamente. Olha o exemplo do rei. Ele se humilhou, ele não olhou para a realeza dele. E o Senhor se compadeceu dele. Então, a humilhação faz com que Deus, entre aspas, isso, adie ou até cancele aquilo que ele tinha falado com você. Porque essa palavra arrependimento aqui, acho que é meio coisa de tradução, né? Porque diz que Deus não se arrepende. Não, esse arrependimento é uma comparação humana, ou seja, como se Deus fosse assim: voltar atrás. Isso, voltei atrás, porque Deus não é homem. Não, eu estou querendo entender assim, que Deus não se arrepende. O que aconteceu da mudança de Deus é porque houve uma contrição, um arrependimento. Isso, mas a maior parte... Né? Então isso, Beth, mas a maior parte dos castigos... É porque Deus já sabia que isso aconteceria. Isso aí, então, entendeu? Por isso não tem como se arrepender.
Isso. Não, eu estou dizendo, aqui na minha vida. Não é como homem. Não é aqui como também. Homem. Porque a minha também é. E Deus se arrependeu do mal. Ou se como fala se arrepender, não é o arrependimento humano É que voltar olha. atrás. Hã? É voltar atrás. Então olha que essa humilhação. Então o que vocês estão aprendendo com isso? Qual é o poder da humilhação? Como é que vocês comparariam o poder de um coração humilhado diante de Deus? A música fala o quê? O quebrantado o quê? Coração Deus faz o quê? Não. O quebrantado. Move o coração. Move, ou seja, faz com que Deus diga para você, Beth, ouvir as suas orações e Deus se compadece, né? Isso. Para ele se compadecer, tem que estar acontecendo o que com você? Um bem? Um mal. Tem que estar acontecendo o quê? Um mal. Um mal, Beth. Entendeu? Deus se compadece de você. Então, quando tem alguém enfermo na família, você dá um exemplo. Que eu digo diante do Senhor, já vivi com muitas lágrimas. Senhor, não faça isso. Olha, eu me coloco aqui, mas não faça isso com tal pessoa, porque ela não suporta. Porque essa pessoa não suporta. Então, olha aqui, ela está aqui, ó, estou sentado aqui. Eu me coloco diante do Senhor. Faz comigo. Mas não faz com ele. Entenda bem, essa humilhação não é minha não, estou dizendo bíblica. A humilhação move, Beth, move uma coisa que o que a gente tem que compreender. O humilhado, ele não é soberbo. O humilhado, ele não comete aquele ato de como se fica falando sem razão, achando que tem razão, murmuração, ele não murmura. Ele não tem inquietação no seu coração porque ele sabe que ele é totalmente dependente de Deus. É como alguém falar assim, tua situação está ruim. É como Deus tem feito comigo. Tu não está acusando Deus. É o que Deus deseja fazer comigo. E tudo que ele faz é ruim? É bom. Bom. Vamos continuar. O último, Daniel. Esse é especial. Daniel, ele estava onde? Vocês sabem da história. Daniel estava na Babilônia, não é isso? Vocês conhecem a história de Daniel? Daniel estava cativo. Daniel, capítulo 9. Está contando o tempo aí, Jonas? Daniel, capítulo 9. O último, eu digo, é o último dos reis, aqui, dos homens tementes a Deus. Daniel era um homem temente a Deus, segundo a palavra. Tanto que o Senhor ouvia o pedido dele, não é isso? E ele revelava os sonhos. Qual capítulo? Daniel, capítulo 9. Acharam? Daniel, capítulo 9. Por favor, marque que cada rei, cada personagem que nós citamos aqui teve uma situação diferente, pronunciou frases diferentes diante de Deus. 9. Beth, lê para mim o 4, o 5. Deu o 4 e o 5. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pronto. Ele honrou, já começou a oração dizendo assim: Senhor, tu és grande, não é isso? Tu és excelso, eu glorifico o Senhor. Agora, olha a segunda parte da oração, vai. O que ele já declara logo de início? Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Notaram o que nessa contextualização, na contextualização dessa frase? Notaram que ela está em quê? Humilhando. Não. A frase, a sintaxe toda da frase. Não. Ele está falando de quem? Dele. Não, ele não está falando dele. Olha bem a frase. Ele falou: pecamos. Então, ele está falando de quem? Cometemos iniquidade. Então ele está falando de quem? Do povo. Todos, olha só, pecamos. Ele botou o conjunto, pecamos. Até quem não pecou. Entenda bem, Beth. Quando estamos no meio, quando uma pessoa peca 10 no meio de 20, não quer dizer que os outros 10 são justos. Nós nos humilhamos porque nós pecamos. Nós assumimos que estamos transgredindo ao Senhor, porque somos um povo. Então ele fala: pecamos e cometemos o quê, Beth?
iniquidade e procedemos o quê? Impiamente. E fomos o quê? Rebeldes. E fizemos o quê? Apartamos os mandamentos. Isso aí. Nos separamos do Senhor. Continua, Beth. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Continua. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Ponto, até isso. Só até aí. A ti pertence a quê? A justiça. E a nós o quê? O que sobra pra gente? A ti pertence a justiça. O que significa isso? A confusão de rosto. A decepção. As nossas confianças todas por terra. Todas sendo varridas assim, tá vendo? Isso aqui que nós estamos varrendo é a nossa confiança. Não adiantou nada. Tudo que eu achava que era seguro para mim, eu substituí o meu Deus. E achei que era seguro para mim. Agora ela só serve para o quê? Para trazer a minha confusão. Ou seja, não era para isso ter dado segurança para mim? Não serviu. Confusão de rosto, ou seja, o que acontece quando você falou que uma coisa era garantida e dá errado e as pessoas veem? O que acontece contigo? Vergonha. Confusão de rosto, Senhor, nos envergonhamos, Senhor, porque achamos que podemos cuidar de nós mesmos e não cuidamos. Aí tudo bem. Agora passa Daniel, vai para 10:12. E lê, Joyce. Olha o que o anjo falou para Daniel. Pensa bem, ele orou, né? É como se fosse uma emenda. 10:12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Olha bem, Beth, está dizendo aí, não temas, Daniel. Desde o dia em que você aprendeu a fazer o que diante de mim? Humilhar. Se humilhar, foram o quê? Ouvidas as tuas palavras. Isso. Não tem pessoa que fala assim, mas Deus não me ouve. Não adianta, eu oro, Gero. Deus, como é que é? Me ensina isso. Retira a soberba do teu coração. Retira a dependência desse mundo. Porque ela não vale nada quando a casa cai. Nessa frase que eu falo aí fora. Eu falei essa frase. A chuva leva tudo. Não, estou dizendo, o pessoal fala a casa caiu, a sua confiança caiu, não é isso que falam? Então entendam, olha bem, desde o dia que você aprendeu a se humilhar, a partir desse dia, 40 anos depois, Beth, 50 anos depois, não tenha vergonha, Deus só foi me ouvir, um exemplo, depois de 50 anos dizendo assim, eu sou cristão, sou filho de Deus, mas Ele só passou a me ouvir o dia que eu aprendi a fazer o quê? Que nós estamos estudando? Humilhar. Nos humilharmos diante dele. Foram ouvidas as tuas palavras. Esse dia, Joyce. E por causa de quê? São ouvidas as suas palavras? Peraí. No final. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Olha bem. O anjo se moveu, eu vim assim. O Senhor falou assim, vai lá e visita Daniel. O anjo enfrentou, sabe disso? Enfrentou uma guerra. A Miguel teve que defender o anjo porque foi tão séria a humilhação de Daniel, que o anjo veio e Satanás, com as suas potestades, tentaram impedir de tanto poder que teve a humilhação de Daniel. Aí fala assim, Daniel, o dia que você aprendeu, Deus percebeu que você aprendeu a se humilhar. Então agora eu vim aqui para te falar tudo que o Senhor quer falar contigo. Então, mais uma lição nós pegamos. A humilhação, de uma forma ou de outra, vai fazer com que Deus faça o que você quer? É isso que a humilhação faz? Ele vai te ouvir. Isso. Para você bem alto isso aí. Te ouvir. Vai te ouvir, o que é importante. Nós esquecemos disso. O importante é ser ouvido por Deus e não simplesmente falar, Senhor, faz isso comigo. Não estou nem nos importando se está ouvindo, eu quero que faça. Não, ouça-me, porque eu não tenho direito de comparecer diante de ti. O que nos leva à humilhação? A santidade de Deus, que nós vemos até agora. Nós percebemos que Deus é santo, então nos humilhamos. Nós percebemos que temos dependência dele, por isso nos humilhamos.
Nós percebemos que o pecado é uma coisa gravíssima na nossa vida e por isso, o quê? Nos humilhamos. Percebemos que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos, é porque não somos consumidos, então nós nos humilhamos. E a principal, o valor da comunhão com Deus. O valor da comunhão com Deus. Quando nos humilhamos, reconhecemos, Senhor, não me lances fora de Ti. Salmo 51, 11. Mais conhecido do que os problemas do Brasil. Salmo 51, 11. Estamos encerrando. Quantas pessoas se veem em desespero, irmãos, em determinada parte da vida, porque chegou a um momento em que está impotente. Exemplo disso. Eu vivi e vivo com os meus filhos uma responsabilidade até hoje diante do Senhor, porque eles são o que do Senhor? O que o filho, o que a Alice é do Senhor? Herança. Herança. Beth, Paulinho, Paulinha ali do lado, eles são uma herança de Deus. Não quer dizer que eles são salvos. É uma responsabilidade tua, não pertence a você. Entendeu? Os filhos são uma herança do Senhor, ou seja, eu ensinei você, Elizabeth, ensine-os, dá o teu sangue, dá o teu jeito, mas dá o teu sangue, faz da tua vida o alvo, para que você parta para mim, com eles tendo a certeza, a minha mãe nos ensinou. Se nós não ouvimos, foi porque fizemos coração endurecido e não nos humilhamos, porque a minha mãe se humilhava diante de Deus. Jorge, se você quer que a Alice prossiga o caminho, você não tem que ensiná-la todo dia. Primeira coisa que ela vai ver é humilhação na tua vida. Humilhação, dependência de Deus. Mãe, por que a senhora não faz isso? Filha, o nosso Deus toma conta de nós. Eu não vou fazer nada. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. A sua filha tem que saber isso. Tem que crescer sabendo isso. Temor de Deus. E não aprender conosco as nossas vaidades. Sabe, as nossas palavras vãs, como sentando na rodinha de amigos e esquecemos que somos cristãos. Não é falando coisa feia, não. E conversamos de forma vã, sabe, participando daquilo que é vão e passageiro. Quantas pessoas se reúnem numa sala, todos crentes, e falam de problemas e citam os reis médicos. Ah, porque, olha, eu estou me tratando, irmãos, estou me tratando com isso, eu estou citando um exemplo. E durante a conversa, em nenhum momento fala assim, que o Senhor tem misericórdia da minha vida. Sabe, as certezas, elas saem da nossa boca, as certezas. O humilhado, ele não tira a certeza da sua boca. Ele fala como o Alessandro falou no domingo passado. Um homem publicano batia no peito e dizia o que para Deus? Nem ao menos tinha coragem de olhar para o alto e falar o quê? Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Ele não pronunciou a doença dele. Ele não pronunciou o infortúnio dele, os pecados dele. Ele falou, Senhor, eu não tenho coragem de olhar para ti. Por quê? 50 vezes eu pedi perdão desse pecado e cometi de novo. Então não ter coragem de olhar para Deus é bíblico. Eu não tenho coragem de levantar meus olhos, não tenho coragem de orar. Será que Deus vai ouvir minha oração? Ainda assim me humilho, Senhor. Eu sei que foram 60 vezes que eu pratiquei a mesma coisa, e desde a primeira vez eu vou não praticar. Mas ainda assim, se alguém tem que me exterminar, que seja o Senhor. Entendeu, Beth? Eu quero que isso fique na mente dos irmãos, a humilhação. Provérbios 18, 12. Mas esse um versículo só e vamos terminar. Grava isso quem leu. Por causa da tua humilhação eu ouvi. Foi palavras do anjo para Daniel. Provérbios 18, 12. Nós temos que reconhecer a nossa posição real. Olha, irmãos, até diante dos homens, a humilhação se torna humildade quando acontece o quê? Muitas vezes alguém quer nos humilhar. Eu falei que o poder de humilhação do mundo para nós é quando fere aquilo que nós queremos, não é isso? Ou nos coloca para baixo uma posição que nós achávamos que era. E a Joyce pronunciava muito isso. O Paulo, quando diz, aquele que acha que é alguma coisa, não é isso?
e não é, ele engana a si mesmo. Então olha só, Provérbios 18, 12, lê, Joyce. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Para. Então está dizendo de que tipo de homem? O homem exaltado. Isso. Antes de ser abatido, ele teve o que antes de ser abatido? Antes de cair, antes de ver que... Então as suas seguranças estão onde? Aqui. Então repete o versículo, só meter essa parte. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Então antes de qualquer queda, pode ver que o coração se exaltou. Agora, e o outro? E diante da honra vai a humildade. Para aí. Está vendo? Diante da exaltação, vai o quê? Antes da exaltação vai o quê? Humildade. Humildade. E a humildade é uma virtude gerada pelo quê? Humilhação. Guardem isso. Humildade é uma virtude que é gerada pela humilhação. Primeiro tem que se humilhar, para poder ser exaltado. Isso aí. Quando te chamares para um banquete, você vai falar, não vai logo direto para o primeiro lugar não é isso? Porque pode ser que alguém fale assim, esse lugar é de uma pessoa melhor do que você tem que ir lá para o último. Vai para o último, que se for honra, vão te chamar do último para o primeiro. Entende? E para terminar mesmo, 2 Crônicas, isso vocês sempre leram. Aliás, não vamos abrir não. Nós vamos pronunciar de boca. 2 Crônicas 7, 14 e 15. A oração de Salomão. Ninguém vai abrir para ler não. Eu vou falar e os irmãos vão repetir comigo. Se este povo, vamos pronunciar. Vamos lá, se este povo. Que me chama pelo meu nome. Não, para com isso. Aqui, vamos lá. Se este povo. Se este povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Não, pronuncia. Se este povo. Se este povo. Que se chama pelo meu nome. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Se humilhar. Vocês continuam sozinhos? E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Está vendo como sabe de qual? Eu então ouvirei da onde? Do céu. Não está confirmando tudo que estudamos? E o visitarei. Perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Isso, perdoarei. Então, Beth, a sua situação financeira desse mundo, antes de tudo, tem que ser sarada dos seus pecados. Perdoarei os seus pecados e com o resultado dos perdão dos pecados, sararei a sua terra. Agora o que? A partir desse momento, vamos levar de Daniel. Agora vocês se humilharam. Estarão abertos meus olhos e atentos ouvidos. A oração. Que se fizer onde? Neste lugar. Viu? Está vendo? Agora estão abertos os meus olhos. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A oração que se fizer nesse lugar. Quem está nesse lugar? Um grupo de pessoas o quê? Humilhadas. Diante de Deus. Amém? Amém? Graças ao bom Pai. Entenderam a humilhação? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus seja com as pessoas que futuramente possam tenham a oportunidade de ver e consigam compreender que sem humilhação não existe condição favorável diante de Deus. Não existe, não tem nem percentual, não existe. Porque se você não tem humilhação na sua vida diante de Deus constantemente, você vai ser como Acabe, tem apenas momentos de humilhação e logo em si passa e você volta a cometer os mesmos pecados. Correto? Vamos colocar de pé, vamos lá. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, tenha compaixão, que o seu olhar esteja voltado para a nossa vida, Pai, para nossas vidas, Pai. Porque, Senhor meu Deus, ensina-nos a nos humilharmos, ensina-nos a jogar por terra as nossas confianças, ainda que pareçam boas, que pareçam procedentes do Senhor, Senhor meu Deus, são disfarçadas, porque disfarçamos a nossa vida com condições que achamos que vai nos conduzir melhor nesse mundo. Pai querido, Tu quebraste a minha vida, Tu quebraste a vida dos meus irmãos, e fizeste isso porque somos filhos do Senhor, ó Pai. Por isso nos corrige, nos coloca numa situação de reconhecimento que não somos absolutamente nada diante do Senhor, e carecemos e precisamos da Tua misericórdia, Pai.
Senhor, meu Deus, que tenhamos um domingo, domingo diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém.